Então, agora, eu vou me convidar para conversar com vocês sobre a procura. Então, nós vamos contar um pouquinho, eu e a Amanda, sobre o trabalho da associação. Como é que ela apareceu, como é que ela cresceu, o que ela anda fazendo, né? Então, eu vou convidar aqui, eu também vou me apresentar, né? Eu sou assistente social de graduação, fui também especialista em administração do terceiro setor, eu fiz pela GV, fiz meu mestrado pela Unifesp também, em ciências da saúde, e também fiz uma especialização de terapia familiar, todos esses cursos visando um melhor atendimento para o paciente e a família. Né? Eu acho que a gente tem que fazer cursos não pensando no status que esse curso traz para nós, mas na informação e na qualidade do nosso atendimento. Acho que isso é o mais importante. E vou convidar aqui também, para dar sequência na nossa aula depois, a Amanda Medeiros. Ela também é nossa assistente social, graduada em serviço social, e ela está fazendo uma especialização em responsabilidade social, empresarial e sustentabilidade pela Universidade do Senac. Então, depois eu vou pedir para a Amanda falar um pouquinho. Maurício, você pode pôr minha aula? Tá, Élica, procura 9. Então, o que é... Eu sei que algumas pessoas já conhecem um pouquinho, mas eu acho importante a gente sempre lembrar que a associação, e todas as associações de paciente, ou associações que queiram resolver um problema, que é esse o objetivo de uma associação de terceiro setor, ela vem sempre agrupando pessoas que têm um problema em comum e elas querem resolvê-lo. Como é que elas fazem isso? Se juntando e começando um trabalho árduo, né, de gerenciamento de políticas públicas, gerenciamento de problemas, como ajudar aquelas pessoas que têm o problema em comum. E elas são sem fins lucrativos, no sentido de que elas não podem distribuir os seus lucros, mas elas precisam ter dinheiro para sobreviver. Então, elas têm lucro, sim, mas esse lucro tem que ser totalmente investido na missão e no trabalho da associação. Então, elas precisam de verbas, elas possuem uma regulamentação legal, que é por conta disso que existe até essa preocupação toda, e precisam ter um estatuto que é o seu caminho, vai dar diretriz para o trabalho dela. E a procura, ela nasceu, né, de um desejo inicial da Alexandra Zafir, de ajudar pacientes. Ela também teve esclerose lateral amiotrófica, mas ela tinha uma condição financeira boa, né? Então, o que ela queria? Ela queria ajudar pessoas que não tivessem tão boa condição quanto ela, mas que precisassem da ajuda. Então, ela conseguiu aliados como o Jorge e a Cris, né, que também se sensibilizaram com a causa e estão na causa até hoje, né? E, junto com eles, outras pessoas fizeram parte da fundação da associação. E aí a ideia é essa, né? Resolver os problemas. Quais são os problemas que a ela tem até hoje, sempre teve, hoje só diminuiu um pouco, é a carência de recursos de atendimento. Né? Isso a gente sabe que no Brasil todo, pouco há a esse respeito. Já aumentou muito, cresceu muito. Né? A gente sabe que tem as escolas de medicina que acabam multiplicando as equipes multidisciplinares, como a Unifesp, por exemplo, a doutora Cari, entre outros, que acabam expandindo o atendimento correto e multidisciplinar pelo Brasil afora. Carência de informações sobre a doença, então a associação ela congrega informações para divulgar, e porque as necessidades básicas das pessoas não são supridas. Então, né, ainda necessitamos das associações para suprir o que o governo não fornece, o que o plano de saúde não fornece, até que eles consigam pelo plano de saúde ou pelo governo. E existe um platô de tempo, né, nesse período, que a associação vai suprindo as pessoas. E aí, qual é o papel das associações? Né? Então, sensibilizar e educar os profissionais de saúde, sociedade, sobre os direitos específicos. Não só os direitos, mas também os cuidados específicos. Né? Porque direito todo mundo conhece, mas e o direito específico do paciente com ela? Quem que sabe qual é? Né? Então, a gente existe também para dar esta informação. Gerar fortalecimento ao paciente e família. Por quê?
O paciente, ele tendo a informação, ele vai poder mudar a sua realidade social. Se ele não sabe que caminho ele tem que trilhar, ele não vai mudar nada na vida dele. E aí também podemos viabilizar recursos que melhorem as condições de vida do paciente e permitir a troca de conhecimento entre os participantes, que isso é muito importante. Por quê? Muitas vezes o paciente se sente, inicialmente, o paciente e a família, se sentem sozinhos. Nossa, agora eu tenho uma doença que eu não sei o que é, nunca vi ninguém que tenha. Hoje em dia a gente ouve um pouco menos isso, mas normalmente as pessoas não conhecem a doença, né? Então, ter um grupo que me dê dicas de como eu posso lidar da melhor maneira com esses problemas, com os cuidados existentes, faz toda a diferença, e a associação consegue congregar essas pessoas e fazer esse grupo funcionar. Pode mudar, Maurício? Obrigada. E a ideia, né, é formar essa rede de apoio, então, em torno do paciente. E a rede de apoio é só a equipe multidisciplinar? Não. É só a família que precisa? Não, o cuidador também, o paciente. E aí nós precisamos de todas essas condições para que o paciente e a família possam se sentir melhor cuidados, possam ter o suporte necessário para os cuidados realizados. Então, a associação ela tem propósitos que são de acordo com o seu estatuto e também que norteiam o nosso trabalho, sempre lembrando nisso, tá? O estatuto ele vai nortear. A associação não pode fazer o que ela quer. Ela tem que ter um norte dito pelo seu estatuto e seguindo uma legislação. Então, cuidado, acolhimento ao paciente e família, assistência social que ela vai promover, a capacitação de familiares, cuidadores e profissionais, também levar a informação de qualidade, que é uma grande responsabilidade nossa, né? Nós não podemos oferecer qualquer informação, mas sim uma informação que vai contribuir para o melhor cuidado do paciente. Também não vamos cuidar só da doença, né? Porque a vida não é só doença e a pessoa não é só doença. Então, ela também precisa que a gente também cuide da parte de defesa de direitos sociais, coletivos, difusos, referentes também à sua saúde. Vamos estimular e defender o aperfeiçoamento de legislação através de políticas públicas. Então, assim, a política pública a favor do paciente com ela ainda é muito frágil, muito fraca e nem sempre respeitada. Então, é um trabalho árduo que as associações de ela, em conjunto, né, vão fazendo para poder fortalecer os direitos do paciente. Então, estimular parceria, diálogo e solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, unindo forças com outras entidades que visem o interesse comum. Ou seja, uma associação ela não trabalha fechadinha no seu quadrado, ela também precisa estar em conjunto com as outras, porque nós precisamos unir forças para dar mais fortalecimento a tudo que nós precisamos, ao paciente e à família também. Então, nós temos atualmente o Ela nas Ruas, que é um movimento de levar a esclerose lateral amiotrófica, o nome da Ela na rua, para que as pessoas conheçam. E é um movimento que nós fazemos em conjunto com a ABRELA, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, e essa associação também, em conjunto conosco, nós juntamos este ano mais de 1000 motos e fomos para a rua. Motos, carros, um caminhão de bombeiros, ambulâncias, tudo para chamar a atenção para a esclerose lateral amiotrófica. Nós também, como associação, temos o propósito, né, e objetivo de promover o fomento e disseminação e desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas correlatas a ela. Isso é feito através de parcerias com as universidades. A nossa diretoria participa, inclusive, de fóruns com outras associações no Brasil, na América Latina e no mundo. Tudo isso que nós fazemos, né, está dentro de valores que nós temos, de profissionalismo, ética, solidariedade, respeito ao próximo, dignidade humana e buscando uma vida com qualidade. Quem somos? Jorge, nosso atual diretor, presidente do Conselho Administrativo e que foi um dos fundadores. Alina, nossa atual presidente, que foi esposa de paciente com ela também, razão de estar conosco hoje. O Rogério,
que também é nosso vice-presidente e também teve um familiar com ela. Hoje ele e a sua família também contribuem com a associação. A Cris, a Silvânia, nossa diretora também, a diretora jurídica Andresa, ela também teve o pai com ela. A Alessandra Dorcia, uma profissional super envolvida com os estudos e com o atendimento do paciente. O Fábio, que foi nosso diretor, né, hoje em memória. O Guilherme, que atualmente está na posição que o Fábio ocupava, ele também é filho da Lina. E o seu Arthur, que nos ajuda também como diretor de patrimônio. Bom, como nós trabalhamos? A nossa diretoria, ela trabalha, como eu disse, tem uma legislação de modo voluntário. Ninguém recebe salário para fazer o que faz. Tá? Então, eles podem até receber algum reembolso de despesa, caso haja, mas, normalmente, eles não requerem isso. Muito pelo contrário. Né? Quando a nossa diretoria vai para um simpósio, para um evento qualquer, eles próprios pagam as próprias despesas, seja de inscrição, de viagens, hospedagens. Inclusive, este simpósio também é feito com o apoio de verbas da nossa diretoria. Quem nos ajudam? Pessoas voluntárias, né, alguns profissionais de saúde, como a Lina disse, que nos auxiliam, orientando os pacientes e as famílias durante o ano, e em todo o território nacional, fazendo isso de modo online. Temos aí os nossos representantes, hoje aqui o Guilherme. Levanta, por favor, Guilherme. A Dani. As duas, por favor, levantem para as pessoas verem vocês. Cadê a Dani? Ela sumiu. Ah, tá bom. Então, para vocês verem que nós temos, na verdade, são 30 e tantos, 37, né? Só que, atualmente, nem todos conseguem vir. Então, o que eles fazem? Eles estão nas pontas de outros estados, em comunicação conosco, tentando ajudar os nossos pacientes, sendo nossos braços, nossos olhos e o nosso coração lá na outra ponta. Temos alguns doadores fixos, outros esporádicos, e os voluntários para eventos. Então, a procura sobrevive de doações, de vendas de livros, vendas de camisetas, vendas de produtos que nós temos. Todos são doados e nós fazemos a venda deles. Inclusive, o livro Na Estrada da Vida, o livro da Maria Lúcia, as pessoas doam e nós revertemos esses valores obtidos para o trabalho da associação. Temos aí toda a arrecadação aplicada na missão e no trabalho da associação. Quem atendemos as pessoas com ela comprovadamente por relatório médico. O que fazemos? Acolhimento ao paciente após o diagnóstico, orientação sobre procedimentos de tratamento, medicamento, como adquirir o material que precisa, orientação de como obter os respiradores, a medicação necessária, os insumos para o dia a dia, e fazemos o empréstimo e doação de material. De janeiro a junho, para vocês terem uma ideia, nós somos 3 assistentes sociais e uma pessoa que nos ajuda, a Gil, né? Ela nos ajuda na separação de doação e na preparação do material que vai pelo correio para vocês. Nós já fizemos 4.222 atendimentos de janeiro a junho. Tá? Então, ficamos o tempo todo no WhatsApp para conseguir conversar com os familiares e os pacientes. O que já fizemos também em relação a eventos, divulgação, salão de motopeças, nós temos grande envolvimento com as motos por conta do Fábio Carvalho e do Junão, que são motociclistas. O Fábio foi motociclista em muitos anos, e ele escreveu esse livro dele, inclusive conta as histórias dele com motociclistas. Então, é um público que acaba conquistando o espaço da ela, né? Tem também a capacitação, nós fizemos uma capacitação no Espírito Santo, uma capacitação em Fortaleza, participamos do Festival Duas Rodas também, muita gente, muitas 1000 pessoas passam por ali, e a gente explica, né, qual é o nosso papel ali. Falar da ela para as pessoas, para que outras pessoas possam conhecer. E a ela nas ruas, que eu já tinha comentado com vocês. E agora eu vou convidar a Amanda para prosseguir com a aula dela.
Bom dia a todos aqui presentes hoje. É um enorme prazer estar aqui. Eu sou Amanda Medeiros, uma das assistentes sociais aqui da associação, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os direitos humanos e os direitos dos pacientes. É imprescindível não falar a respeito dos direitos dos pacientes se a gente não consegue falar primeiro dos direitos humanos. Porque os direitos humanos significam os valores essenciais, eles são universais, transversais. Então, não tem como a gente iniciar a nossa conversa se a gente não tem essa dimensão da liberdade que temos, dignidade, saúde, segurança social, cultural, entre outros. Esse desenho, que é da Alice, junto com o gato dela, tem uma fala bem interessante que a gente pode colocar também. Por quê? Ela pergunta, que caminho devo seguir? Né, o gato, respondeu o gato. Isso depende do lugar onde quer ir. Se não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se nós não temos dimensão dos nossos direitos, se nós não temos conhecimento disso, qualquer orientação que for passada para nós vamos à mercê disso. Então, o conhecimento nos capacita a participar ativamente na sociedade e nos processos de tomada de decisão. Fortalece a nossa voz como cidadãos para podermos ter pleno acesso aos nossos direitos sociais. Um documento muito importante, que é dos direitos dos pacientes com ela, é o PCDT, que é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Por que ele é tão importante? Lá consta todos os nossos direitos, seja na parte de BIPAP, gastrostomia, ventilador de suporte à vida, assistente de tosse, dietas industrializadas. Então, esse protocolo, que ele é aprovado junto com o Ministério em conjunto do Ministério de Saúde, consta todo tipo de cuidado que tem dentro dele, tudo bem? Então, assim, nós recomendamos muito que vocês imprimam ele e deixem responsável no prontuário do hospital que vocês estão passando, tudo bem? Nós temos a Portaria Federal número 1370, de 13 de julho de 2008, que fala sobre o BIPAP, que é o respirador binível. Em São Paulo, é fornecido e seguido pela portaria a deliberação CIB 52. Tá? A distribuição ela ocorre via TDN, em São Paulo e Rio de Janeiro, e no restante do país deve ser fornecido via secretarias de saúde, pois recebem verba para esse fim. Em alguns estados, infelizmente, a gente tem essa burocratização, que é necessário a ação judicial. O pedido do BIPAP inclui, além do aparelho, máscara de acordo com as necessidades do paciente, traqueia, touca, filtros para substituição, no-break e bateria. Então, é necessário, para você ter o BIPAP, o pedido médico assinado e carimbado. Então, eu vou sempre estar aqui falando hoje para vocês que é muito importante que todo tipo de pedido de laudo tem que estar assinado e carimbado. Se não tiver o pedido correto, nós não vamos conseguir. Ventilador de suporte à vida e assistente de tosse. Lá no PCDT, que nós conversamos a respeito, no item 7.1, ele trata sobre o tema. Tá? Não tem ainda uma legislação específica sobre o ventilador de suporte à vida, mas sabemos que o Estado deve fornecer, porque é um direito do paciente da sobrevida dele. Logo, nós temos direito e o Estado ele tem que fornecer e garantir esse aparelho. Cadastro de sobrevida, muito importante. Então, se o paciente ele faz uso do BIPAP, do ventilador de suporte à vida, do Coffee Assist, é necessário entrar em contato com a companhia elétrica para fazer um cadastro. Por quê? Porque se ocorrer de alguma queda de energia ou algum problema, eles têm que estar cientes para fazer o religamento ou passar para o hospital. Medicamento Riluzol, portaria número 913, de 19 de 11 de 2002. Ele é um medicamento de alto custo, fornecido pelo SUS. Tá? Então, como sempre, salientando, necessário ter o pedido médico assinado e carimbado. Amanda, por que você está frisando tanto essa parte de estar assinado e carimbado? Porque se faltar a assinatura ou a parte do carimbo, vai ter que fazer todo aquele procedimento novamente. E é isso que não dá para a gente acontecer, essa burocratização novamente. Então, cada estado possui seus formulários próprios, tá? Mas, em geral, são os documentos das pessoas mesmo. Tá?
Em geral, é fornecido diretamente pela Secretaria de Saúde. Se não for fornecido pela Secretaria de Saúde, vai ter que ser entrado com a liminar na Justiça. Portaria número 1820, de 13 de agosto de 2009, que é o direito ao acompanhante de unidades hospitalares, tá? Que dispõe o direito do acompanhante nos casos de internação, nos casos previstos em lei, assim como naquele em que a autonomia do paciente estiver comprometida. Isso é muito importante e é direito do paciente. Aqui nós temos o TFD, que é o tratamento fora do domicílio, que é da portaria de número 55, da Secretaria da Assistência da Saúde, que regulamenta o fornecimento à ajuda de custo ao paciente, se necessário, e também com acompanhante. Por quê? Porque se você está numa cidade ou num local que não tem aquele tipo de profissional, eles têm que fazer. Então, quando não há meios de tratamento na localidade, como eu acabei de falar, visando a cura total ou parcial pelo período necessário de tratamento. Então, eles têm que fazer de tudo ali para que cumpra com o seu papel. Quem deve fornecer? Deve ser solicitado na Secretaria de Saúde do município ou estado que o paciente reside, mediante o comprovante do agendamento de consulta. Critérios de inclusão no tratamento fora de domicílio, somente com ordem médica, para pacientes que necessitem de assistência médica hospitalar, atendidos na rede pública, tá bom? Aqui nós temos o programa Melhor em Casa, que é atendimento domiciliar. Ele é a forma de atenção à saúde oferecida na moradia do paciente. Então, tem o profissional fisioterapeuta respiratório, o médico, que faz o conjunto de ações para promover esse acompanhamento. Só que, infelizmente, o que a gente mais vê é a falta de profissionais. O Estado ele não consegue fornecer isso. Além de faltar os profissionais, não tem o acompanhamento. Então, às vezes, você consegue fazer um atendimento ali naquela semana, mas eu preciso passar no próximo mês, não tem aquela continuidade, então eu paro o meu tratamento. Então, a gente não consegue aí ter esse tratamento de uma forma adequada. Então, qual é o nosso papel como cidadão, como conhecedor de direitos? Cobrar, exigir, para que o Estado garanta os nossos direitos. Cadeira de rodas e adaptações pelo SUS, Lei número 8.080, de 1990. Ela inclui aplicações de cadeiras de rodas, cadeira de banho, adaptação, órteses e próteses. Então, procurar a UBS mais próxima da residência para realizar uma consulta e avaliação para que a cadeira de rodas ou de banho seja confeccionada de acordo com as necessidades da pessoa. Tá? Porque, assim, não adianta você pegar uma cadeira de banho, de rodas emprestada, se você não consegue fazer a sua postura. Isso vai te prejudicar ao longo do tempo. Se você precisa de uma órtese ou de uma prótese, tem que ser de acordo com a sua necessidade. Porque, a partir do momento que você não tem, que fica maior ou menor, aquilo, com o passar do tempo, vai te prejudicar. Então, é pedido médico assinado e carimbado. A UBS ela vai fazer um encaminhamento pelo SER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, e aí vai fazer a confecção dessa cadeira, ou da órtese, ou da prótese, do que o paciente precisar. Direitos. A inserção do IRF na aposentadoria e pensão. Tem direito a pessoa portadora de doença grave, mesmo que a doença tenha sido identificada após a concessão da aposentadoria, tá? E ela deve ser solicitada ao órgão pagador da aposentadoria, então, pelo INSS ou a Receita da Fazenda, tudo bem? Outro tema muito importante, que é a prioridade na transmissão de processos e atendimento preferencial pela Defensoria Pública, tá? Então, a solicitação por advogado constituído, a apresentação do relatório da doença e dos exames, é um direito usado por analogia à legislação do idoso, mas, em caso do paciente com ela, que não ter idade igual ou superior a 65 anos, tem essa prioridade. Direitos previdenciários. Auxílio-doença, que é um benefício do qual o segurado tem direito de receber quando está incapacitado temporariamente para exercer suas atividades. Tá? Lembrando que a carência para ter direito ao auxílio-doença é de 12 contribuições, tá, ok? Há algumas doenças que são isentas de carência, dentre elas a ela, tá bom? E tem que ver no site da Previdência. A aposentadoria por invalidez é o benefício que o segurado tem direito a receber quando está incapacitado para realizar as suas atividades profissionais em caráter definitivo. A incapacidade permanente será atestada pelo médico ou perito, pelo INSS, tá bom? E
tem que submeter a exames periciais a cada 2 anos. O período de carência para a solicitação da aposentadoria é de 12 contribuições, podendo não haver carência, caso o segurado apresente uma das doenças realizadas na lista de isenções. Direitos previdenciários, continuando, tem o auxílio cuidador. Tá? Frisamos aqui, então, que pode solicitar o acréscimo de 25% no valor do benefício para ajudar a pagar um cuidador. Então, o pedido ele tem que ser feito diretamente ao INSS mediante a perícia médica, ok? Se caso for indeferido, o segurado tem até 30 dias para efetuar o pedido de reconsideração, onde foi realizada o procedimento, a perícia médica. Em caso de 2 ou mais indeferimentos consecutivos, pode-se abrir novo processo no Juizado Especial Previdenciário. Amanda, posso fazer só um adendo? Claro. Assim, essa parte é super importante, porque as pessoas fazem muita confusão. As pessoas precisam ter clareza de que a palavra que a gente usa aí, segurado, ela não é à toa. Para a pessoa ter direito a todos esses benefícios que ela acabou de passar, precisa ter pago INSS. Todo mês, feito a sua contribuição. Se você não fez contribuição, não tem direito a nada disso. Por quê? Porque o INSS ele é igual a um seguro. Você tem o seguro do seu carro. Se você deixar de pagar e bater, você vai ficar com a conta para você. O seguro não vai te ajudar. E o INSS é igual. Se você contribui, você tem direito às aposentadorias, auxílio-doença, o cuidador. É tudo muito demorado, a gente sabe. Né? Por exemplo, para o paciente com ela aposentar, às vezes isso demora muito tempo, mesmo tendo todos os relatórios, né, que é super específico, explicando todos os problemas da doença, assim mesmo acaba tendo muita dificuldade. Mas, se ele contribuiu, em algum momento vai conseguir. Então, se ele não contribuiu, existe um outro benefício que a Amanda também vai falar agora. Obrigada, Amanda. Se caso ele não fez a contribuição pelo INSS, então temos o benefício de prestação continuada, que é o BPC, que ele é um benefício de responsabilidade do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, administrado pelo INSS, tá bom? Então, quem pode receber ele? A pessoa incapacitada para o trabalho, ter uma vida independente, né? Então, pacientes com doenças graves, por exemplo, ter renda familiar igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo de referência. E outro detalhe muito importante, que esse benefício ele não pode ser acumulado em qualquer outro benefício pago pela Previdência Social. Tá? Ele não dá direito a 13º salário e poderá ser cancelado caso haja superação das condições que deram origem ao benefício. Para solicitar o BPC, procure o serviço social da agência do INSS mais próxima da residência ou ligue no número 135. Então, onde e como fazer os direitos em casos de negativa? Então, nós podemos ligar para os conselhos e conferências de saúde, Ouvidoria e Disque Saúde, ligação gratuita para qualquer parte do país, Ministério Público, Poder Judiciário, Judiciado, o PROCON, Agência Nacional de Saúde Complementar. Então, assim, pessoal, nós temos que conhecer nossos direitos para que eles sejam garantidos e que a gente tenha todo o acesso pleno à cidadania. Obrigada. Obrigada, Amanda.